Capítulo 7. A separação e a revelação. Deus deseja não somente quebrantar o homem exterior, como também separá-lo de tal maneira que o homem interior já não seja emaranhado nas atividades do homem exterior. Ou podemos simplesmente dizer que Deus quer dividir nosso espírito da nossa alma. Quão raro é achar um espírito puro nestes dias. Geralmente quando nosso espírito aparece, nossa alma aparece também. Estão misturados. Assim, a primeira exigência na obra de Deus é um espírito puro, não um espírito poderoso. Aqueles que descuidam deste fato, embora sua obra talvez seja feita com poder, a acharão destruída devido à falta de pureza. Embora possuam verdadeiramente o poder de Deus, mesmo assim, por causa de ser misto seu espírito, estão destruindo aquilo que edificam. Vamos ver se podemos compreender como isto acontece. Alguns podem pensar que, enquanto recebem poder da parte de Deus, todas as suas habilidades naturais serão reconhecidas por Ele. Não é assim. Quanto melhor conhecemos a Deus, tanto melhor conhecemos e amamos um espírito puro, pureza esta que não permite nenhuma mistura entre o exterior e o interior. Aquele cujo homem exterior não foi tratado não pode esperar que o poder que flui de dentro dele seja puro. Se o poder espiritual é misturado à medida em que sai da pessoa, ainda que os resultados pareçam bons, trata-se de um pecado diante de Deus. Muitos irmãos jovens, mesmo sabendo que o Evangelho é o poder de Deus, ainda insinuam sua própria habilidade, suas piadas e seus sentimentos pessoais na sua pregação do Evangelho. Deste modo, as pessoas tocam neles e não somente no poder de Deus. Embora eles mesmos talvez não percebam o fato, outros que são puros de espírito detectarão instantaneamente tais impurezas. Quão frequentemente nosso zelo na labuta é misturado com prazer natural. Estamos fazendo a vontade de Deus porque acontece que coincide com a nossa. Ao ficarmos firmes por Deus, estamos meramente expressando nossa personalidade forte. Visto que nosso maior problema é com esta impureza, Deus deve operar em nossa vida de tal maneira que nosso homem exterior fique quebrantado e nós fiquemos refinados das nossas impurezas. Enquanto Deus está quebrando nossa casca exterior, dura, também está fazendo a obra do refinamento. Deste modo, vemos seu tratamento duplo da nossa pessoa, quebranta o homem exterior e divide-o do espírito. O primeiro é realizado através da disciplina do Espírito Santo, ao passo que o segundo é através da revelação do Espírito. A necessidade de ser quebrantado e dividido o homem exterior precisa ser quebrantado para o Espírito ser liberado. Quando, porém, o Espírito emergir, não deve ser anuviado pelo homem exterior. Este problema nos leva mais longe do que a liberação do Espírito, porque diz respeito à limpeza ou pureza do Espírito. Se alguém não for esclarecido quanto à natureza do homem exterior, e, portanto, não for julgado rigorosamente diante de Deus, seu homem exterior automaticamente sairá juntamente com seu espírito. Enquanto ele está ministrando diante de Deus, nós podemos perceber que ele mesmo também se manifestou. Pode exibir a Deus, mas também exibe seu próprio eu não julgado. Não é estranho que nossa parte mais destacada, nosso aspecto mais forte, sempre toque em outras pessoas. Nosso homem exterior não julgado projetará seu ponto mais forte sobre outras pessoas. Não há nada de imaginativo nisto. Como você pode esperar que se tornará espiritual no púlpito se não for espiritual no seu quarto? Você pode projetar-se para dentro da espiritualidade? Por mais que você se esforce, você fica revelado cada vez que abre sua boca. Se você realmente deseja ser liberto, Deus terá de tratar do seu ponto forte de modo básico, não apenas superficialmente. Somente depois de ele ter quebrantado você neste aspecto, é que seu espírito poderá ser liberado sem suas impurezas serem impostas sobre outras pessoas. A impureza é o maior problema na vida dos servos de Deus. Frequentemente, tocamos tanto a vida como a morte em nosso irmão. Achamos a Deus, mas também ao próprio eu, um espírito meigo, mas também a teimosia, ao Espírito Santo, mas também a carne, tudo na mesma pessoa.
quando se levanta para falar, impressiona os outros com um espírito misto, um espírito que não é limpo. Assim, para Deus usar você como um ministro da sua palavra, para você ser seu porta-voz, você deve buscar sua graça por meio da oração. Ó Deus, faze uma obra em mim, para quebrantar e dividir meu homem exterior. Senão, o nome do Senhor sofrerá dano. Você está dando aos homens aquilo que é de você mesmo enquanto ministra a palavra de Deus. Ó, nome do Senhor não sofre porque você tem uma falta de vida, mas, sim, por causa do seu fluxo de impurezas. A igreja de igual maneira. Agora, tendo considerado a disciplina do Espírito Santo, o que se diz acerca da revelação do Espírito Santo? A disciplina do Espírito Santo pode anteceder sua revelação, ou pode segui-la. Não há nenhuma ordem fixa. Com alguns, pode começar com sua disciplina, noutros, com sua revelação. Mesmo assim, é certo que a disciplina do Espírito Santo excede sua revelação. Estamos nos referindo, naturalmente, à experiência dos filhos de Deus, e não à doutrina. Para a maioria, parecerá que a disciplina desempenha um papel muito maior do que a revelação. Como a palavra viva divide, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e médulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, 12, 13. A primeira coisa a ser notada é que a palavra de Deus é viva. Sua palavra, certamente estará viva quando a virmos assim. Se, pois, não a achamos viva, simplesmente deixamos de ver a palavra de Deus. Talvez tenhamos lido as palavras da Bíblia, mas se não tocarmos em algo vivo, não vemos a palavra de Deus. João 3:16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Considere como alguém ouve semelhante palavra. Ajoelha-se e ora: Senhor, te dou graças e te louvo, porque tu me amaste ou me salvaste. Sabemos imediatamente que este homem tocou a palavra de Deus, porque sua palavra ficou sendo viva para ele. Outro homem pode estar assentado ao lado do primeiro, escutando as mesmíssimas palavras, mas não realmente ouvindo a palavra de Deus. Não há qualquer resposta viva da parte dele. Há somente uma conclusão que podemos tirar, visto que a palavra de Deus é viva: aquele que escuta e não vive, não ouviu a palavra de Deus. Não somente a palavra de Deus é viva, é também eficaz. Viva indica sua natureza, ao passo que eficaz indique sua capacidade de realizar a obra do homem. A palavra de Deus não pode voltar vazia, prevalecerá e realizará seu propósito. Não é mera palavra, mas, sim, a palavra que operará de tal maneira que trará resultados. O que, pois, a palavra de Deus faz por nós? Penetra e divide. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Seu corte é demonstrado nisto: penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e médulas. Note a analogia aqui. A espada de dois gumes contra juntas e médulas é a palavra de Deus contra a alma e o espírito. As juntas e as médulas estão embutidas profundamente no corpo humano. Separar as juntas é cortar através dos ossos. Dividir as médulas é rachar os ossos. Somente duas coisas são mais difíceis de serem divididas do que as juntas e as médulas: a alma e o espírito. Nenhuma espada, por mais afiada que seja, pode dividi-los. Semelhantemente, nós somos totalmente incapazes de distinguir entre o que é alma e o que é espírito. A Escritura, porém, nos informa que a palavra viva de Deus pode fazer este trabalho, porque é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus é viva, eficaz, e capaz de penetrar e dividir. É a alma e o espírito do homem que assim são penetrados e divididos. Talvez alguém levante a seguinte questão: não parece que a palavra de Deus fez qualquer coisa especial em mim?
Frequentemente ouvi as palavras de Deus e até mesmo recebi revelação, mas não sei o que é esta penetração, nem compreendo esta divisão. Pelo que eu saiba, estes dois processos me são estranhos. Como a Bíblia responde a esta pergunta para nós? Diz: penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e médulas, mas passa a dizer também que é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Pensamentos se refere àquilo que deliberamos em nosso coração e propósitos tem referência aos nossos motivos. Desta maneira, a palavra de Deus é capaz de discernir tanto o que pensamos como o que motiva os pensamentos. Consequentemente, podemos facilmente identificar aquilo que vem do homem exterior. Confessamos bem levianamente: aquilo foi da alma, porque veio do próprio eu. Mas não vemos realmente o que é a alma ou o próprio eu. Depois, certo dia, a misericórdia de Deus vem a nós, a sua luz brilha sobre nós, e sua voz nos anuncia de modo severo e solene: o que você frequentemente chama do seu próprio eu é você mesmo. Você falou acerca da carne de modo leviano e fácil. Você deve ver como Deus odeia isto e não permitirá que assim continue. Antes deste ver, temos conseguido falar de modo jocoso acerca da carne. Mas uma vez tendo sido feridos com a luz, confessaremos: é isto. E, acerca disto que tenho falado. Assim, temos mais do que uma divisão intelectual. É a palavra de Deus que vem sobre nós para nos indicar aquilo que pensamos e propomos em nosso coração. Recebemos uma dupla iluminação: como nossos pensamentos têm sua origem na carne, e como nossas intenções são inteiramente egoístas. Para ilustrar este fato, consideremos duas pessoas não convertidas. Uma delas tem consciência de ser um pecador. Frequentou muitas reuniões e escutou muitas mensagens sobre o pecado. A pregação clara levou-o a reconhecer-se pecador. Quando, porém, se refere assim a si mesmo, pode mencionar o fato com risos, como se realmente não importasse. Outro pecador escuta a mesma mensagem, e a luz de Deus raia sobre ele. O Espírito convence de tal maneira que se prostra no chão e ora: é isto que eu sou, um pecador. Não somente ouviu pela palavra de Deus que é um pecador, como também viu que esta é a sua verdadeira condição. Condena-se a si mesmo. Está abatido até ao chão. Iluminado desta maneira, pode confessar seu pecado e receber a salvação da parte do Senhor. A partir de agora, nunca falará leviana ou jocosamente acerca do pecado que viu. Mas o primeiro, que pode descrever-se jocosamente como pecador, não viu e, portanto, não é salvo. Como você reage hoje a esta mensagem de que seu homem exterior interfere seriamente com Deus e deve ser quebrantado por ele? Se você começa a falar sobre ela de modo livre e fácil, com certeza não tocou em você. Se, por outro lado, você for iluminado por ela, você dirá: ó Senhor, hoje começo a conhecer a mim mesmo. Até agora, não tinha reconhecido meu homem exterior. E à medida em que a luz de Deus o cerca, descobrindo seu homem exterior, você cai no chão, sem poder mais ficar de pé. Imediatamente, você vê o que você é. Certa vez, você disse que amava o Senhor, mas, sob a luz de Deus, descobre que não é assim, é a você mesmo que você realmente ama. Esta luz realmente divide você e o coloca à parte. Está internamente separado, não pela sua mentalidade, nem por meros ensinos, mas, sim, pela luz de Deus. Certa vez, você disse que era zeloso pelo Senhor, mas agora a luz de Deus demonstra que seu zelo era inteiramente movido pela sua própria carne e sangue. Você pensava que amava os pecadores enquanto pregava o Evangelho, mas agora veio a luz, e você descobre que sua pregação do Evangelho tem sua origem principalmente do seu amor à atividade, do seu deleite em falar, da sua inclinação natural. Quanto mais profundamente esta luz divina brilha, tanto mais são revelados os pensamentos e propósitos do seu coração. Certa vez, você supunha que seus propósitos e intenções eram do Senhor, mas nesta luz penetrante, você sabe que são inteiramente de você mesmo. Esta luz humilha você diante do Senhor.
Consequentemente, aquilo que supunhamos ser do Senhor revela que é de nós mesmos. Embora tínhamos proclamado que nossas mensagens eram dadas pelo Senhor, agora a luz do céu nos compele a confessar que o Senhor não nos falou, ou, se falou, quão pouco ele disse. Quão grande porção da obra do Senhor, assim chamada, acaba sendo atividades carnais. Este desvendar da natureza verdadeira das coisas ilumina-nos para termos o conhecimento verdadeiro daquilo que é de nós mesmos e daquilo que é do Senhor, quanto vem da alma e quanto do Espírito. Quão maravilhoso seria se pudéssemos anunciar: a sua luz brilhou, nosso espírito e nossa alma estão divididos, e os pensamentos e propósitos do nosso coração são discernidos. Vocês que tiveram experiência disto sabem que é além de mero ensino. Todos os esforços para distinguir o que é do próprio eu e o que é do Senhor, para separar as coisas que são do homem exterior daquelas que são do homem interior, até o ponto de alistá-las item por item e depois decorá-las, revelaram-se como nada mais do que esforços desperdiçados. Você continua a comportar-se exatamente como de costume, pois não pode ver-se livre do seu homem exterior. Talvez você possa condenar a carne, talvez se orgulhe de poder identificar tal e tal coisa como pertencente à carne, mas ainda não está liberto dela. A liberação vem da luz de Deus. Quando aquela luz brilhar, você imediatamente verá quão superficial e carnal foi sua negação da carne, quão natural foi sua crítica daquilo que é natural. Mas agora o Senhor desnudou diante dos seus olhos os pensamentos e os propósitos do seu coração. Você cai, prostrado diante dele e diz: ó Senhor! Agora sei que estas coisas realmente são do meu homem exterior. Somente esta luz pode realmente dividir meu exterior do meu interior. Assim acontece que até mesmo nossa negação do nome exterior e nossa firme resolução no sentido de rejeitá-lo, em nada ajudará. Sim, até mesmo a própria confissão do nosso pecado dá em nada, e nossas lágrimas de arrependimento precisam ser lavadas no sangue. Quanta estultícia! Imaginarmos que poderíamos desmascarar o nosso pecado. Somente na sua luz é que veremos e seremos desmascarados. Deve ser sua obra pelo Espírito, não nossos esforços da alma, ou seja, não da nossa própria mente. Este é o único caminho de Deus. É por isso que Deus diz: a minha palavra é viva e eficaz. A minha espada é a mais afiada de todas. Quando a minha palavra vem ao homem, é capaz de dividir a alma e o espírito, assim como uma espada de 2 gumes pode dividir as juntas e as médulas. Como aquela dividir por meio de revelar os pensamentos e os propósitos do coração. Nós não conhecemos nosso próprio coração. Amados, somente aqueles que estão na luz conhecem seu próprio coração. Ninguém mais o conhece, ninguém mesmo. Quando, porém, vier a palavra de Deus, nós vemos. Somos desmascarados como sendo egocêntricos, procurando apenas a gratificação, a glória, a proeminência e o prestígio para nós mesmos. Quão bendita é aquela luz que nos leva a cair aos seus pés. O que é uma revelação? A escritura que estamos considerando continua assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aqui, o Senhor nos dá o padrão ou o critério para a divisão. O que se constitui, em revelação pelo Espírito Santo. Quanto devemos ver antes de se tratar de uma revelação? Hebreus 4:13 pode nos ajudar a responder. A revelação nos capacita a ver o que Deus vê. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos seus olhos. Qualquer venda está em nossos próprios olhos, não nos de Deus. Quando Deus abre nossos olhos a fim de que saibamos o propósito do nosso coração e nosso pensamento mais profundo na medida em que Ele mesmo nos conhece, esta é revelação. Assim como somos descobertos e patentes diante dele, assim o somos diante de nós mesmos quando recebemos a revelação. Esta é a revelação, termos permissão de ver o que nosso Senhor vê. Se Deus nos for misericordioso e nos outorgar até mesmo uma pequena medida da revelação, de modo que possamos nos ver como somos vistos por Ele, seremos imediatamente prostrados em terra.
Não precisamos fazer esforço para sermos humildes. Aqueles que vivem na luz não podem ser orgulhosos. E, somente enquanto vivemos nas trevas que podemos ser orgulhosos. Fora da luz de Deus, os homens podem ser arrogantes e altivos, mas sob a revelação da luz somente podem prostrar-se diante dele. Enquanto você avançar, fica sendo cada vez mais evidente que é extremamente difícil explicar esta questão de dividir o natural do espiritual, o exterior do interior. Somente à medida em que há revelação é que o problema é solucionado. Seja para o que você for capacitado a discernir entre os pensamentos e propósitos do seu coração, pode ter certeza de que sua alma e seu espírito estão sendo divididos. Se você desejar ser usado por Deus, mais cedo ou mais tarde você deixará a luz brilhar sobre você. Você se voltará a Ele e dirá: ó Deus, sou completamente indigno de confiança. Não sei a quem estou acusando, nem qual pecado estou confessando. Somente na tua luz poderei saber. Antes de você receber iluminação, você pode dizer que é um pecador, mas falta-lhe a contrição do pecador. Talvez você pense que odeia a si mesmo, mas não tem nenhum senso real de aborrecimento de si. Talvez você diga que nega a si mesmo, mas falta o senso de abnegação. Uma vez que a luz vem, a cobertura da superfície é arrancada, e aquilo que é real ou original é revelado. Que desvendamento, ver que somente amo a mim mesmo, ver que estou logrado, e enganando o Senhor, ver que não amo a Ele. Esta luz mostra a você o que você é e o que você tem feito. Doravante, você terá o conhecimento interior daquilo que pertence ao próprio eu. Sem este julgamento pela luz, você nem sequer pode imitar, mas agora, à medida em que a luz de Deus julga, o espírito e a alma são divididos. A imitação é impossível. O que o Senhor faz é penetrar para dentro do nosso homem interior com uma luz intensa. Pode acontecer enquanto estamos escutando uma mensagem, ou orando sozinhos, ou tendo comunhão com outros, ou até mesmo andando sozinhos. Esta luz incomparável nos mostra quanto pertence a nós mesmos. Revela-nos que quase nada que procede de nós mesmos vem da parte do Senhor. Na conversação, nas atividades, nas obras, no zelo, na pregação, na ajuda aos outros, em todos os campos da vida, nosso próprio eu permeia tudo. Uma vez, porém, que nosso próprio eu oculto é trazido à luz, nossa condenação do homem exterior será espontânea. Nas ocasiões subsequentes, sempre que ele se expressar, imediatamente nos lastimaremos disto e o julgaremos. É somente depois de tal iluminação que somos capazes de dividir o espírito da alma. Doravante, viveremos diante do Senhor com nosso espírito liberado. É puro agora, e não oferece dificuldade alguma ao Senhor. Desta maneira, a divisão do espírito e da alma depende da iluminação, ou seja, podemos ver como Deus vê. Exatamente o que Deus vê. Vê aquilo que nós não vemos. Somos cegos àquilo que é de nós mesmos, e pensamos que é de Deus quando realmente não é. O que professamos ser bom, agora condenamos segundo aquela luz. Aquilo que considerávamos certo, agora o rejeitamos. Aquilo que passava por espiritual, agora reconhecemos como sendo da alma. E aquilo que pensávamos que era de Deus, agora reconhecemos como sendo do próprio eu. Confessamos: Senhor, agora chego a conhecer a mim mesmo. Estive cego durante 20 ou 30 anos, e não o percebia. Não tenho visto conforme tu tens visto. Semelhante visão liberta você do peso morto do próprio eu. Veja o tratamento dele. A palavra de Deus é eficaz, porque o ilumina ao ponto de poder despir o homem exterior. Não é que depois de você ter ouvido a palavra de Deus que paulatinamente se transforma, como se a visão fosse um passo, e o despojar, outro passo. Não, a própria iluminação é um despojar. As duas coisas ocorrem simultaneamente. Tão logo a luz atinge, a carne está morta. Nenhuma carne pode viver naquela luz. No momento em que alguém entra na luz, prostra-se. A luz secou a sua carne. Amados, isto é eficácia. Realmente, a palavra passa a esperar que você produza. A sua palavra é eficaz na sua vida.
Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos a importância da disciplina do Espírito Santo e sua revelação. Estes dois dão as mãos para tratarem de modo eficaz em nosso homem exterior. Dependamos de Deus para recebermos sua graça que nos capacitará a colocar-nos sob sua luz e sermos iluminados ao ponto de nos curvar diante dele, reconhecendo: Senhor, quão estulto e cego tenho sido todos estes anos, ao pensar erroneamente que aquilo que fluía de mim vinha de ti. Senhor, sê misericordioso comigo,